Salve galera, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula. Tema da nossa aula de hoje é ditadura militar no Brasil. Mas o que é mesmo a ditadura militar, galera? O que é isso mesmo? Na verdade, ditadura militar é um regime político no qual membros das Forças Armadas eles terminam centralizando o poder político e administrativo em suas mãos, né? No caso do Brasil, a ditadura militar ela vai durar 21 anos e é sobre ela que a gente vai estudar um pouco mais agora, beleza? Muito bem. A ditadura militar no Brasil, galera, como eu falei antes, teve duração de 21 anos. Ela teve início em 1º de abril de 1964 e foi até 1985, tá certo? Durante esse período, a gente vai ter 5 mandados militares. Também é uma marca desse 21 anos de governo militar, a instituição de 16 atos institucionais, os AIs, os famosos AIs, que nós iremos estudar um pouco mais. Neles, mecanismos legais que se sobrepunham à Constituição, ou seja, né, por um longo período aí de governo, a gente vai ver esses AIs se sobrepondo à nossa Constituição Federal, tá bom? Nesse período também a gente vai ver que vai ocorrer restrição à liberdade, repressão aos opositores do regime e também a censura, tá certo? Então vamos lá. Antecedentes, galera. O que estava acontecendo não só no Brasil, mas também no mundo, daqui a pouco a gente vai ver, em um contexto histórico que antecede a implantação da ditadura militar, tá certo? Então, antes da gente entender o período militar brasileiro, é preciso a gente compreender os eventos que levaram até ele, né? Até esses acontecimentos, que vai ser iniciados ali em 1964. O primeiro momento para a gente analisar, pessoal, o primeiro momento que antecede a ditadura militar vai ser marcado por Jânio Quadros, o presidente Jânio Quadros. Ele assumiu a presidência em 1961 e nesse mesmo ano ele vai renunciar ao cargo. A partir disso, a gente vai ver o vice dele assumindo, João Goulart. A gente vai ver que foi quem vai assumir a presidência e já chega ali em um contexto de polêmica, beleza? A questão é que Jânio Quadros e João Goulart, galera, eles eram de partidos políticos diferentes e tinham projetos opostos para o Brasil. O projeto de Jango, apelidado, né, apelido pelo qual era conhecido o João Goulart, estava apoiado nas chamadas reformas de base, como fiscal, administrativo, universitário e principalmente uma reforma agrária. Além disso, o presidente era um representante trabalhista do legado de Getúlio Vargas, certo? Assim como mencionado, a reforma agrária, pessoal, era uma das principais propostas do governo de Jango. E também a que mais gerava polêmica. Afinal de contas, era combatida pelos grandes latifundiários e por grande parte dos parlamentares do Congresso Nacional daquele momento. Assim, foi esse um momento de bastante efervescência e polarização política entre a população. Houve apoio de parte da população para a derrubada do governo, principalmente dos setores mais conservadores da sociedade, e de partes da classe média. E por esse motivo, inclusive, que muitas vezes o termo ditadura civil-militar vai ser também utilizado. Algumas bancas vão usar a nomenclatura para se dirigir a esse momento, de 64 a 85, como ditadura civil-militar, por ter a participação ali dos civis pedindo a derrubada do governo, tá certo? Mas a gente vai ver que vão ter fatores também internacionais influenciando. Vale lembrar, pessoal, que nesse contexto ainda aí, né, de 64, o mundo estava vivendo a chamada Guerra Fria, né, e que havia sido espalhado por todo o mundo um medo do suposto perigo comunista. Assim, num conflito que começou logo após o final da Segunda Guerra Mundial e foi responsável pela bipolarização ideológica em que os Estados Unidos, defensores do capitalismo, e a União Soviética, defensora do socialismo, disputavam a hegemonia econômica, política e militar do mundo. Nesse cenário, galera, os Estados Unidos, com medo de uma expansão socialista, principalmente depois da Revolução Cubana,
passou a intervir ativamente nos países da América Latina para impedir o crescimento das ideias consideradas comunistas. As ditaduras militares na região foram então um mecanismo para frear esse movimento, ou seja, a expansão do socialismo. E tanto no Brasil quanto em outros países latino-americanos foram apoiados pelos Estados Unidos todas as intervenções militares que vão ocorrer nesse período, nesse contexto de 64. Aí, só para a gente ter uma reflexão, em 2014, documentos liberados pelos Estados Unidos a partir da investigação, né, que foi organizada pela chamada Comissão Nacional da Verdade, revelaram que mais de 300 militares passaram uma temporada na chamada Escola das Américas, que ficava ali no Panamá, com o intuito de receber treinamentos de guerra para deter esse avanço comunismo, para uma futura intervenção em seus países. Lá, entre 1954 e 1996, os militares brasileiros tiveram aulas teóricas e práticas sobre a tortura. Além disso, galera, gravações liberadas pela Casa Branca das conversas entre o ex-presidente John Kennedy e o embaixador do Brasil no momento, o Lincoln Gordon, que no contexto ali da ditadura civil-militar vai ser até sequestrado pelos grupos ali que eram contra a ditadura. Essas gravações comprovavam o envolvimento dos Estados Unidos na ditadura militar do Brasil, tá? Bora lá. O golpe que iniciou a ditadura civil-militar. No dia 31 de março de 1964, tanques do Exército foram enviados ao Rio de Janeiro, onde estava o presidente Jango, né? 3 dias depois, João Goulart partiu para o exílio no Uruguai e uma junta militar assumiu o poder no Brasil, ou seja, Jango deixa o poder e foge em exílio para o Uruguai. No dia 15 de abril, o general Castelo Branco, galera, vai tomar posse, tornando-se o primeiro presidente dos 5 militares a governar o país durante esse período. Assim se inicia a ditadura militar no Brasil e vai durar até 1985. Beleza? A gente vai conhecer agora, pessoal, para ajudar, né, a compreender melhor esses acontecimentos que vão durar 21 anos de ditadura militar no Brasil. Nós vamos dividir a história de acordo com os mandatos de cada presidente. Então, a gente vai fazer uma análise da ditadura militar a partir do governo de cada um dos 5 presidentes. Vale lembrar que as eleições para presidente nesse período, elas ocorriam de forma indireta e serviam de fachadas, né? Aí a gente vai ver que eram processos antidemocráticos, pois o partido que estava no governo, no caso a Arena, possuía o controle tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado Federal. Portanto, ficou muito mais fácil eleger ali seguidamente presidentes militares. A gente vai ver que o primeiro dele, galera, vai ser Castelo Branco. É ele que vai inaugurar os chamados AIs, os chamados Atos Institucionais. No governo de Castelo Branco, que vai de 1964 a 67, foi declarado o primeiro ato institucional da ditadura militar no Brasil, conhecido como AI-1. Atos institucionais galera, na verdade, decretos e normas muito utilizados durante a ditadura. Eles davam plenos poderes aos militares e garantiam a sua permanência no poder. Dentre as principais medidas asseguradas pelo AI-1 estava o fim das eleições diretas, isto é, a partir desse momento, as eleições para presidente seriam feitas pelo Congresso Nacional e não mais pela população. Nesse mesmo governo, as eleições diretas estaduais também foram suspensas e, em 67, uma nova Constituição entrou em vigor. Em 1965, por meio do Ato Institucional número 2, ou seja, o AI-2, todos os partidos políticos foram fechados e foi adotado o bipartidarismo, ou seja, a partir desse momento, a partir do AI-2, passaram a existir apenas 2 partidos. A Aliança Renovadora Nacional, ou seja, a ARENA, Partido das Forças Armadas, e o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, que na verdade era para fazer uma oposição à ARENA, mas que a gente não viu uma oposição real, né? Então, a gente vai ver que o AI-2 mudou, pessoal, ainda dispositivos constitucionais, alterando o funcionamento do Poder Judiciário e concentrando cada vez mais o poder no Executivo, tá certo? Vamos ver agora o segundo presidente, Costa e Silva.
O governo de Costa e Silva foi de 67 a 69. Foi marcado por muita repressão, galera, violência, tortura aos opositores do regime e restrição dos direitos políticos e a liberdade de expressão, tá? O governo dele vai ser marcado ali porque ele vai inaugurar o chamado Anos de Chumbo. A insatisfação de parcelas da população com essas medidas antidemocráticas fez crescer o número de manifestações, sendo elas uma das maiores a chamada Passeata dos 100 mil. Nessa ocasião, o estudante Edson Luiz foi morto em confronto com a polícia, o que gerou, galera, grande comoção e fortaleceu ainda mais a oposição ao regime. Só que, amados, em resposta à passeata dos 100 mil, Costa e Silva ele vai promulgar o AI-5, o AI que mais restringiu direitos. Esse AI-5 ele vai fechar o Congresso por tempo indeterminado. Ele decretou estado de sítio, cassou mandatos de prefeito, governadores e proibiu a realização de reuniões. Com esse decreto, o direito dava o direito ao governo de punir arbitrariamente os inimigos do regime. É considerado o golpe mais duro da ditadura militar no Brasil. Nesse período também conhecido como eu falei antes, Anos de Chumbo, em resposta ao regime repressivo, começaram a surgir grupos armados contra os quais houve forte repressão por parte dos militares. Tá certo? Vamos ver agora um pouco do governo do terceiro presidente militar, o Médici, tá bom? O governo Médici foi de 69 a 74, é considerado o período de maior repressão da ditadura militar no Brasil. A censura dos meios de comunicação se intensificou e muitos prisioneiros políticos foram torturados. Afinal, os movimentos de oposição ao regime eram reprimidos por diversas frentes do governo militar. Além disso, o período também ficou conhecido como o chamado milagre econômico. Isso porque, galera, algumas medidas econômicas adotadas pelo governo, como a restrição ao crédito, o aumento das tarifas do setor público, a concentração dos salários e direitos trabalhistas, além da redução da inflação, resultaram em taxas de crescimento do PIB acima de 10% e grandes investimentos em infraestrutura. Ainda nesse momento foram construídas mais de 1 milhão de casas financiadas pelo Banco Nacional de Habitação, o BNH, e o setor de bens duráveis e eletrodomésticos também cresceu. Por isso, a impressão que se passava a partir dos resultados dessas medidas era o de crescimento econômico, ou como se costumava chamar, o milagre econômico. O crescimento da economia, somado também, galera, à euforia após a conquista do tricampeonato mundial de futebol, levou o governo militar a adotar campanhas publicitárias ufanistas como Brasil, deixa eu passar aqui para vocês verem mais ou menos. Brasil, ame-o ou deixe-o, ou ninguém mais segura esse país, beleza? Mas, pois bem, esse milagre, né? Esse milagre econômico, no entanto, deixou uma dívida externa muito grande para o país, equivalente hoje a uma dívida no valor de mais ou menos 1,2 trilhões de dólares, beleza? Muito maior que a atual, cujo valor registrado em 2017 foi de 37,36 bilhões. Isso significa, entre aspas, que o milagre econômico gerou na realidade a dependência brasileira por empréstimos externos nos anos que se seguiram. Além disso, o milagre foi acompanhado de maior desigualdade de renda, ou seja, a riqueza se concentrou ainda mais nas mãos dos ricos e a camada de pobreza, a camada mais pobre, galera, da população teve uma situação econômica e social ainda mais precarizada. O índice de Gini, que mede a concentração de renda de um país, alcançou em 1977 o pior nível da história, com um número de 0,62. Isso significa uma concentração de renda maior do que a registrada atualmente em países como a Namíbia e o Haiti. Beleza? Em 1973, a gente vai ver, deixa eu até voltar a telinha para vocês acompanharem aí. Em 1973, houve a chamada crise do petróleo no mercado internacional. Com o aumento do preço do combustível, a inflação no país continuou a subir em 1974. A inflação, galera, era de quase 30% ao ano, chegando a uma taxa de 242,24% ao final da ditadura. Além disso, os investimentos na economia brasileira caíram, reduzindo o consumo e a geração de empregos. Diante dessas dificuldades, o governo militar passa a perder apoio.
Em 1971, galera, foi promulgado o decreto-lei que tornava ainda mais rígida a censura à imprensa. Os grupos de esquerda sofriam fortes repressões e foram criadas instituições para lutar contra eles, né? Como vocês estão vendo a sigla aí. O Departamento de Operação Interna, o DOI, e o Centro de Operação de Defesa Interna, o CODE. Estes órgãos eram utilizados como centros de aprisionamento e tortura. Estavam localizados nas principais cidades do país. Galera, além dessa videoaula, eu vou colocar para vocês lá vídeos que foram feitos a partir de entrevista da Comissão Nacional da Verdade, em que vários sobreviventes, né, que lutaram para a redemocratização do país, eles falam da sua tortura e do seu sofrimento. Assista também, beleza? É muito importante vocês saberem disso. Quando as bancas cobram o regime militar, dá uma ênfase muito grande ao chamado milagre econômico. Portanto, fiquem atentos para as informações que eu dei sobre o milagre econômico. Volte até o vídeo e façam suas anotações, beleza? Vamos lá então, galera, para o quarto presidente, tá certo? O Geisel. O Geisel, ele vai governar de 1974 a 79. Iniciou seu governo com uma abertura política lenta, gradual e segura. Na prática, isso significava a transição para um regime democrático, mantendo os grupos de oposição e movimentos populares excluídos dos processos de decisão política. Essa transição também tinha como razão o desgaste das Forças Armadas, após anos de repressão, violência, restrição à liberdade e o número muito grande, pessoal, de opositores ao governo e um número também crescente de pessoas desaparecidas, tá certo? Gente, como você já sabe, minha mãe adora interromper minha aula, né? Então, desconsidere isso aí, tá? As violações aos direitos humanos e repressões violentas continuaram apesar do início da abertura. O caso mais grave ocorrido durante o governo de Geisel, como já mencionamos, foi a tortura, morte também do jornalista Vladimir Herzog, em 1975. Esse episódio gerou grande comoção popular, mas Geisel não tomou providências nenhuma para punir os responsáveis. A crise econômica também vai se agravar e em 1978, operários metalúrgicos do ABC iniciaram, galera, o maior ciclo de greves do país, da história do Brasil. Diversos setores da sociedade começaram a se mobilizar e denunciar as atrocidades cometidas pelo governo. A situação, galera, ficava ainda mais insustentável com a manutenção da ditadura no Brasil. Diante da pressão da população e do surgimento de movimentos contrários ao regime, em 1978 o presidente revogou diversos decretos-leis, inclusive o AI-5. Ele vai revogar, com forma de acalmar os ânimos. Em termos de investimento, no governo de Geisel foram registrados os mais altos aportes em infraestrutura e industrialização desde o início da ditadura militar, atingindo 23,3% do PIB. Esse é um valor, galera, alto, se considerado o investimento no início do regime, que era de 15%. Alguns dos exemplos desse investimento foram na Transamazônica, na Ponte Rio-Niterói, nas usinas nucleares de Angra e a hidroelétrica de Itaipu. Beleza? Pois bem, chegamos então ao quinto e último presidente da ditadura militar no Brasil. É o governo de Figueiredo, que vai de 79 a 85. Durou, pessoal, 6 anos e colocou fim ao período ditatorial. Em 1979 foi promulgada a Lei de Anistia. Aos poucos, presos políticos foram sendo libertados e os exilados voltaram ao país. Há uma polêmica, galera, há uma discussão sobre a lei de anistia. É que ela excluía os guerrilheiros condenados por atos terroristas, mas incluía os agentes da repressão política e militar, responsável por violações aos direitos humanos, como torturas e mortes. Então, a gente vai ver que a lei da anistia ela acabou também beneficiando os torturadores do regime militar, tá? Porque as suas ações, elas não ficaram passíveis de punição, tá? Então, a partir desse momento, tornou-se possível a criação de novos partidos políticos, muitos desses existem até hoje. Mas essa abertura do final do regime não era aceita por todos os militares.
Algumas alas desejavam manter a ordem vigente. E a gente vai ver que eles vão considerar essa reabertura política uma coisa assim que não deveria ocorrer. Aí a gente vai ver que, considerado um ato de terrorismo, para vocês terem uma ideia dessa ala que não queria que o Brasil se redemocratizasse, militares, contrários à abertura política, explodiram uma bomba no Centro de Convenções no Rio de Janeiro durante uma comemoração do Dia do Trabalho em 1981. Neste caso, também não houve investigação ou punições. Galera, ao final do mandato de Figueiredo, a população mobilizou-se pela realização de eleições diretas, pois, segundo a Constituição, o sucessor seria eleito pelo Congresso. As demandas, no entanto, não foram atendidas, né? A gente vai ver que não foram. E Tancredo Neves foi eleito por voto indireto, né? E somente em 1989 a população brasileira teve o direito de votar diretamente a presidente. Agora eu vou deixar vocês com algumas reflexões sobre esse tema, tá? E também algumas imagens. Durante a ditadura militar, pessoal, motivados por ideais socialistas, foram criados grupos armados de esquerda que acreditavam que outro sistema poderia resolver as injustiças sociais geradas pelo capitalismo. Esse não foi um movimento exclusivo do Brasil. As revoluções armadas aconteceram ao longo da história, especialmente quando, entre aspas, pegarem armas se mostrava como o único caminho possível para lutar contra o autoritarismo desses regimes militares. Esses grupos agiam na clandestinidade e muitos guerrilheiros afastaram-se da vida civil para planejar e executar suas ações. Para combater a luta armada, os militares utilizaram inúmeros recursos jurídicos, políticos e militares. A tortura foi uma das formas que o Estado militar utilizou para conseguir informações sobre esses grupos, suas estratégias, com o objetivo de enfraquecer sua atuação. Tá certo, pessoal? Agora vocês vão ficar com algumas imagens que levam a gente a refletir um pouco sobre o que foi esse período. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Pelos campos a fome, em grandes plantações, pelas ruas marchando, indecisos cordões, ainda fazem da flor seu mais forte refrão e acreditam nas flores, vencendo canhão. Vem, vamos embora. Galera, a ditadura militar no Brasil foi um longo período de nossa história, no qual a democracia foi suprimida por um regime autoritário. É verdade até que houve crescimento econômico, porém sem distribuição de renda. Também é verdade que outras ditaduras na América Latina foram mais violentas do que a daqui. Entretanto, sabe-se que esse foi um período de restrição das liberdades de expressão e que a violência e a tortura foram utilizadas como a principal forma de repressão.
Apesar de página dura da nossa história, conhecer esse momento, pessoal, político contribui muito para o entendimento da nossa sociedade e para prevenir que os valores democráticos sejam desrespeitados novamente. Um beijo para vocês, fica a reflexão. Até a próxima aula. Até mais, galera. Obrigada pela atenção. Sem razão, vem, vamos embora. Que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora.